as pessoas que fizeram um comentário no que eu escrevi acerca da Testemunha de Jeová. Alguém pediu para mim falar sobre Johannes Gliber e a tradução do Novo Mundo. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não quero falar nada contra Johannes Gliber e também não quero falar também contra o povo, ou seja, os seguidores das Testemunhas de Jeová, porque o povo é o que é mais inocente nessa história. Mas o que eu quero falar é da organização em si, que é a mente, é o que há de por trás dessas questões. E quem foi então Johannes Gliber? Johannes Gliber nasceu em 2 de maio de 1874, Alemanha, morreu em 31 de março de 1944, Estados Unidos, foi padre católico em 1900, em 1923 conheceu um médium e um grupo de estudo bíblico, e aqui começou a vida dele a declinar espiritualmente falando, que aí ele começou a acreditar em coisas que a Igreja Católica não acreditava. E a Igreja Católica ficou sabendo desses ensinamentos e disse para ele parar com aquilo. Mas ele insistiu em crer naqueles espíritos que faziam essa comunicação. E que foi que em 1929 ele foi embora para os Estados Unidos. E lá ele conheceu a sua esposa, Elizabeth, que era médium. E depois que ele conhece ela, em 1932 ele escreve o seu livro Comunicação com o Mundo Espiritual de Deus. Foi um livro que se destacou muito nesse mundo espiritual. E depois, em 1937, ele traduziu o Novo Testamento, uma nova tradução e explicação baseada nos manuscritos mais antigos. Então ele começou a traduzir o Novo Testamento, conhecendo um pouquinho de grego, mas só que ele atribui toda a informação, toda a orientação aos espíritos. Os espíritos que deram toda a instrução para ele traduzir o Novo Testamento. Mas e o que tem a ver então Johannes Gliber com a tradução do Novo Mundo? É que na realidade Johannes Gliber não era uma pessoa desconhecida da torre de vigia da organização. Ele já era muito conhecido. Como diz aqui, em 1955, numa das revistas das Testemunhas de Jeová, olha o que eles dizem aqui: não nos surpreende que um certo Johannes Gliber, um ex-sacerdote católico, se tenha tornado um espírita, tendo publicado o livro intitulado Comunicação com o Mundo Espiritual de Deus, suas leis e seus propósitos. Isso aí numa revista da Testemunha de Jeová de 1955. Também a Testemunha de Jeová também publicou na sua revista também, isso aqui foi já em 1956, sobre Johannes Gliber, falando acerca dele que ele era espírita. Johannes Gliber diz na tradução da sua tradução do Novo Mundo: eu próprio fui um sacerdote católico e nunca realmente acreditei na possibilidade de comunicar com o mundo dos espíritos de Deus. Contudo, chegou o dia em que, involuntariamente, foi o primeiro passo em direção à sua comunicação. As muitas experiências estão relatadas num livro que apareceu tanto em alemão como em inglês, e tem o título Comunicação com o Mundo Espiritual, suas leis e seus propósitos. Gliber esforça-se em fazer a leitura do seu Novo Testamento soar bem espírita. Muito claramente, os espíritos nos quais o ex-padre Gliber acredita ajudaram-no na sua tradução. A Sentinela, edição norte-americana, 15 de fevereiro de 1956. Então, temos dois relatos aqui que a organização conhece e conhecia Johannes Gliber. E o que acontece? Acontece também que em 1979 a revista havia advertido aos seus seguidores que não deveriam ter nenhuma imagem no que dizia a respeito ao espiritismo, nem um volume, nem um livro, nada, tudo deveria ser queimado. Só que em 1980 acontece uma coisa interessante. A própria torre de vigia recebe 2 exemplares do memorial de Johannes Gliber. Depois que ele recebe, eles mandam uma carta
para a fundação lá do Memorial de Johannes Glib. Eu vou ler a carta aqui para vocês. Se vocês disserem que essa carta aqui é mentirosa, olha, vocês podem procurar aí no Google sobre essa carta aqui, é o que mais tem. Olha o que ele escreveu na carta. Senhores, esta carta tem o propósito de acusar a recepção dos 2 livros que nos enviaram, o Novo Testamento traduzido por Johannes Glib e o livro dele, Comunicação com o Mundo Espiritual de Deus. Apreciamos que nos tenha enviado estes volumes. Já por alguns anos estamos cientes da existência da tradução de Johannes Glib e ocasionalmente até o citamos. Cópias da tradução, porém, têm sido difíceis de obter. Como temos 4 bibliotecas na nossa instalação, a sede, que são consultadas pelos membros do nosso pessoal, incluímos os escritores da nossa revistas e livros. Inquirimos sobre a possibilidade de obter algumas cópias adicionais do Novo Testamento. Por favor, envie-nos qualquer comunicação sobre o pedido acima para o Departamento de Redação Secretaria. Sinceramente, Sociedade Torre de Vigia Bíblia Tratado de Nova York. O que acontece, então? A Torre de Vigia recebe 2 volumes desse cidadão, Johannes Glib, que era a Comunicação com o Mundo Espiritual de Deus e o Novo Testamento traduzido segundo a orientação dos Espíritos. Eles recebem e pedem cópias desse senhor que era espírita, enquanto que eles haviam dito que não se deveria usar nenhum conteúdo, nenhum volume que estava em conexão com os espíritos, ou seja, um conteúdo espírita. Só que alguns testemunhas de Jeová que são mais estudiosas, que são mente mais aberta, foram atrás pesquisar, escreveram lá para a redação lá da organização, e a organização em 1983 dá uma explicação. Assim, uma explicação que eu vou ler aqui para vocês. Em 1983. Esta tradução foi usada ocasionalmente em apoio à interpretação de Mateus 27, 52 e 53 e João 1:1, como apresentaram na tradução do Novo Mundo e outras versões bem fundamentadas da Bíblia, mas como indicado em prefácio da edição de 1980 de O Novo Testamento por Johannes Glib, este tradutor recorria ao mundo espiritual de Deus para esclarecer sobre como deveria traduzir as passagens difíceis, e anunciando que a sua esposa era médium do mundo espiritual de Deus, era frequentemente instrumento usado para trazer as respostas corretas dos mensageiros de Deus ao padre Glib. A sentinela considerou impróprio fazer uso de uma tradução que tinha uma descrição tão similar ao Espiritismo, Deuteronômio 18, 10 ao 22. A sabedoria que forma a base para a explicação do texto acima mencionado na tradução do Novo Mundo é sólida e por esta razão não depende absolutamente da tradução de Glib para sua consolidação. Nada se perde, portanto, para de usar o seu Novo Testamento. Aí o que dá a entender aqui que eles não sabiam do que se tratava. Eles pedem uma Copa em 1980, alguns seguidores ficam desconfiados, aí em 1983 eles tentam argumentar, como se não soubessem. Mas vocês já perceberam que desde 1955 e desde 1956 eles já sabiam que esse cidadão era espírita. E assim mesmo eles fizeram uso dos escritos dele. E esses escritos estão até hoje. Porque segundo o que se crê e que eles pregam lá, que as testemunhas de Jeová não pode ter nenhum volume espírita na sua estante. Eles têm que pegar e queimar. E eles se baseiam muito em Atos, onde foi dito que todas as imagens deveriam ser queimadas, não importa se fossem caras. E o que acontece? As testemunhas de Jeová continuam com a tradução de Johannes Glib
nos seus escritos até hoje. João, capítulo 1, versículo 1. E no princípio era o verbo era Deus, o verbo era um Deus, ou o verbo era Deus, com letra minúscula. Porque Johannes Gliebe nunca aceitava Jesus como um Deus no mesmo nível do Pai. E a Testemunha de Jeová fez uso dos escritos deles. E aí está aí para cada um pensar e pesquisar e ver que realmente, embora as Testemunhas de Jeová querem se distanciar do Espiritismo, mas tem lá uma interpretação. Agora, se vocês, eu não estou nem falando aqui de citações que vocês fizeram dentro das publicações de vocês acerca de Johannes Gliebe, tem citações dele, falando dele como autoridade no grego. E eu não estou nem falando disso. Isso você, se vocês quiserem pesquisar, você pode ir no Google e dizer, escrever lá, e vocês vão ver que houve citação do nome dele nas publicações. E vocês não venham me dizer que vocês não sabiam que ele era espírita. Vocês sabiam que ele era espírita desde 1955 e desde 1956. Como vocês mesmos disseram. Não nos surpreende que um certo Johannes Gliebe, ex-padre, se tenha tornado espírita. Isso em 1956, na revista de vocês. Então, que vocês venham a pensar e venham a pesquisar sobre isso. Não quero falar mal de vocês, nem do povo, e nem do Johannes Gliebe, mas a organização realmente, ela não está agindo com boa fé e traz essas traduções que não estão corretas, segundo a Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Amém.